Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso 5º dia de aula de Educação Religiosa 1, agora é o último bloco. Nós estamos no último bloco e as nossas aulas estão sendo gravadas. Vamos continuar aqui? Continuando, então, já estamos no último bloco, tá, minha irmã Sônia? Né? Já estamos no último bloco, eu vi que caiu a sua chamada. Então, cosmovisão ateísta. Vê se voltou a sua internet, minha irmã. Então, pode ler para nós. Visão ateísta. ênfase numa verdade esotérica reservada apenas aos líderes religiosos. A cultura toma lugar do Criador ou funde-se com ele. Cultos e ritos de proteção dos adeptos. Então, aqui, dando uma visão panorâmica também sobre o que é o ateísmo, né? Eu vou pedir para a irmã Beatriz ler, irmã Sônia, porque está picando para a gente, tá bom? Para que a irmã tenha uma recepção boa, tá bom? E a gravação se mantenha, eu diria, sem... Isso acontece, faz parte. A nossa aula é em tempo real, né, irmã? Então, oscilações vão acontecer. Leia para nós, Beatriz, influência do ateísmo na igreja evangélica. ênfase numa interpretação científica da Bíblia. Os métodos histórico-críticos são a única ferramenta que pode descobrir a mensagem do texto. Negação da inspiração das Escrituras na encarnação, na morte expiatória e da ressurreição. Os milagres são negados ou reinterpretados. As doutrinas cristãs se tornam apenas símbolos ou metáforas. Então, aqui, meus irmãos, só para a gente entender bem, né? Pode, você leu tudo, né, Beatriz, ou não? Faltam os dois últimos. Ah, tá. Ética situacional ou relativista, universalismo. Isso. Qual que é a ideia do ateísmo aqui, meus irmãos? Qual que é a ideia, né? Só para vocês terem uma noção. A ideia do ateísmo aqui é mostrar o seguinte, o que é o ateísmo, em tese, né? É uma doutrina ou atitude de espíritos que nega categoricamente a existência de Deus, asseverando a inconsistência de qualquer saber ou sentimento direta ou indiretamente religioso, seja aquele colocado na fé ou na revelação, seja o que se propõe a alcançar a divindade em uma perspectiva racional ou argumentativa. Quando a gente pensa assim, o que é o ateísmo, né, na prática, né, o que ele é na prática? É viver a vida como se não existisse. Quando a gente fala assim, o fulano é ateu, né? O ateu ele é desprovido de fé, no seu sentido mais básico. Ele não crê necessariamente, né, irmãos, em deuses ou na pessoa de Deus. E aí, claro que tem várias variações do ateísmo, mas onde entra na nossa perspectiva aqui o ateísmo dentro do protestantismo? Será que tem pessoas que acabam tendo uma leitura meio regada de ateísmo nas doutrinas bíblicas? O que vocês acham? Eu acho que sim. Será que esse slide aqui não demonstra um pouco disso? Ó? Sim. A negação da inspiração das Escrituras, a questão dos milagres, a interpretação da Bíblia de forma científica não é porque quando a gente fala, o que é um ateu? O ateu é aquele que, o A vem de negação, ou seja, não existe Deus ou deuses, né? Mas, vamos dizer assim, há vários desdobramentos do ateísmo. Então, eu posso estar dentro de uma igreja e posso dizer o seguinte: eu acredito em Deus, mas de uma forma totalmente influenciada pelo ateísmo. Estão entendendo? Aonde eu faço uma leitura da religião baseada na interpretação científica, entenderam? Então, a própria teologia liberal acaba sendo um desdobramento do ateísmo dentro da igreja.
eu dou respostas à fé, não pela fé, mas respostas éticas e morais. Então, quando a Bíblia fala de um milagre, eu digo, não, eles registraram como um milagre porque era um povo antiquado. O que aconteceu ali foi um fenômeno natural. Então, vocês percebem que é uma influência humana dentro da fé. Agora, eu digo, a gente pode ter influências direta ou indireta do ateísmo, até mesmo hoje, na nossa maneira de enxergar Deus, ou enxergar a fé, ou as doutrinas. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode. A gente começa a pender para isso. Por exemplo, não tem jeito, fulano de tal não tem jeito, as igrejas não têm mais jeito. Você concorda que a gente está negando o sobrenatural? Está negando a influência de Deus? Uma coisa é avaliar que a igreja está apóstata. Outra coisa é não ver mais nada com esperança. Estão entendendo? Ficou clara essa ideia aqui do ateísmo? Deu para entender ou não? Deu? É só uma sugestão, tá, minhas irmãs? Querem fazer alguma pergunta? Não? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, né? Vamos continuar aqui. Agora, deixa eu só passar rapidamente esse ponto para vocês, irmãos. Olha só. Opa. Só um minutinho, meus irmãos. Então, irmãos, eu vou trabalhar esse ponto aqui na próxima aula, porque eu quero trabalhar melhor essa ideia com vocês, que é a ideia da modernidade e da pós-modernidade. São poucos os slides aqui, mas eu acho que vai ser legal a gente deixar para a próxima aula, na abertura da próxima aula, porque, quais são os desafios que nós temos da pós-modernidade? O que é o pensamento da pós-modernidade? A gente vai falar sobre o relativismo, sobre o subjetivismo, né? Que mais? Vamos falar sobre a secularização, vamos falar sobre o pluralismo, consumismo, a ideia de secularização, né? Como eu disse. Isso. Então, assim, eu queria trabalhar um pouquinho mais essa ideia da pós-modernidade. Então, vamos deixar isso daqui para a última aula? Vamos? Para a última aula, não, para a próxima aula? Já passou bastante tempo, né? Eu quero trabalhar um pouco melhor isso e não deu tempo, né? Eu gastei muito tempo aqui com vocês. Hoje, né, eu estaria finalizando aqui essa ideia da pós-modernidade e nós estaríamos entrando aqui para a grande resposta para todas as coisas, né? A grande resposta de Deus a todos, que é o princípio do discipulado e o sermão do monte. E aí nós iríamos ler esses slides. Faltam poucos slides, eu creio que em 20 minutos a gente termina, mas para não ficar uma aula muito grande, né? Já passamos até do horário, então eu queria encerrar aqui no início desse ponto, ó. Pós-modernidade e os desafios da pós-modernidade. Tá bom? Querem fazer alguma pergunta, meus irmãos? Minhas irmãs? Deu para entender? Ficou meio confuso? Não? Não. Qual que foi a proposta da aula de hoje? Falar do contexto brasileiro para vocês e mostrar que as religiões que estão no nosso meio, elas acabam, se nós não tomarmos cuidado, nos influenciando. Como ela não nos influencia? Porque agora a gente vai falar na próxima aula sobre a modernidade, a pós-modernidade. A pós-modernidade também nos influencia. Por outro lado, qual que é a grande resposta para tudo isso, meus irmãos? A resposta para tudo isso é a Bíblia. É ensinar as pessoas, é discipular as pessoas e dar o exemplo do Sermão do Monte como uma síntese profunda a todos nós. Aí a gente não é influenciado nem por religiões, nem pelo mundo pós-moderno, e pelo contrário, nós nos tornamos aquilo que no início da aula nós falamos no primeiro módulo. Nós nos tornamos uma igreja que é sal e uma igreja que é luz. Ou seja, a gente vai marcar a nossa geração. E se tivermos poucos cristãos, que sejamos cristãos fiéis, que deixemos um legado. E se formos muitos cristãos, que sejamos muitos cristãos também fiéis, que deixamos um grande legado nessa terra. Tá bom, minhas irmãs? Tá bom? Amém? Espero ter ajudado mais uma vez vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Não. Então tá bom. Então,
Que Deus abençoe. Nos vemos domingo, querendo Deus, no nosso culto, tá bom? Deus abençoe. A paz, pastor, paz, Paz, irmão. irmãos. Amém. Boa noite. Paz, Deus irmãos. abençoe a todos. Deus abençoe. Boa noite, viu?